pessoal tá entrando, que bom. Bora lá pra gente dar continuidade a essa pergunta, tá? Vamos esperar mais um pouquinho só pro pessoal que estava conectado poder retomar. Que legal. Tina já entrou, Jonatas entrou, Thaís entrou. Só mais um tempinho, tá bom? Aí o pessoal vai entrando, aí a gente continua. Vou dar continuidade então, tá bom? Pode ser? Ok, então vamos lá. Ó. Essa quinta pergunta, então, recomeçando ela, é: tenho muita insegurança para gerenciar o meu ateliê. Prefiro terceirizar. Estou errada? Então, como eu estava falando, é muito normal no início de um negócio esse sentimento, por N razões, né? E aí a psicologia pode explicar pra gente, né? O porquê essa insegurança. Mas o que eu quero me ater aqui é que esse sentimento é natural nesse início de processo. Então, para quem escreveu essa pergunta, não se sinta uma pessoa estranha, fora do ninho ou menor por conta desse sentimento. É normal, tá bom? O que é importante a gente falar aqui, então, é que esse sentimento ele é temporário. Como eu disse, é normal para o início do seu negócio, tá bom? É normal, ele é temporário. Significa que vai passar. Aos poucos, esse sentimento será trocado, ele será mudado. Quando você estiver executando as suas atividades, você vai aprender a dominar esses processos, essas atividades. E esse domínio te trará exatamente a segurança que você precisa para poder dominar o teu negócio, para poder gerenciar, no caso da pergunta, o ateliê. Tá certo? Então, em primeiro lugar, o que eu posso dizer é que é importante você assumir que não consegue cuidar sozinho do seu negócio, né? Não dá para cuidar de todas as áreas sozinho, independente aí do tamanho da empresa, ok? Assumindo isso, você já está no lucro, né? Já está à frente de algumas pessoas. E aí você precisa procurar ajudas de quem possa te ajudar, a instruir, a crescer, a desenvolver a tua empresa. Tem uma publicação na P+, que eu falo sobre isso, né? Que não é possível, não dá para fazer tudo sozinho. Você precisa sim olhar para a saúde da sua empresa e ver qual é o profissional adequado para atuar em algumas áreas, para que você cresça, para que você flutue, né? Que você possa alavancar as suas vendas. Enfim, dá uma olhada também nesse link e você vai ver que tem uma explicação bem interessante lá. De novo, aqui o meu pensamento não é uma verdade única, né? Não, é tentar abrir a nossa mente para que a gente possa pensar a respeito disso, né? Da empresa menor para a empresa maior, não importa aqui o tamanho, o tamanho do negócio, né, do empreendedorismo que você está agindo, não dá para fazer tudo sozinho. Guarde bem isso. Isso é importante. Eu estou frisando, acho que pela terceira ou quarta vez, porque é importante. Existem pessoas que querem, né, juntar para si. Não dá. Vai ter uma hora que você vai ficar bem estressado, né? O que ocorre aqui é que a gente tem que pensar que quanto maior a empresa, é mais difícil de você fazer tudo sozinho. E aí o volume no qual você está executando tarefas vai te pedir uma pessoa, um recurso para te ajudar a trabalhar, tá bom? E daí então nesse caso você precisa contratar auxiliares. Deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui é um funil, né? Dá para ver que é um funil, né? Minha mão, mas é um funil. Aqui é a capacidade de vendas que você tem. Só que aqui junta o meu punho, é o afunilamento, é o gargalo, que é a sua capacidade produtiva de atender essa venda. Você pode arrasar de vender, mas se a quantidade vendida for superior à sua capacidade de produção, é certo que em algum momento
você vai parar de atender os pedidos, eles vão ficar atrasados, o número de novos pedidos vai cair e automaticamente o número de recebimento, valor recebido mesmo, vai cair. Então isso é um exemplo simples de que você não vai poder fazer tudo sozinho. Em algum momento você vai precisar mudar esse funil, que é contratando algum profissional com expertise para tratar de uma outra área, e aí esse funil, esse gargalo vai aumentar e a curva desse funil pode até mudar. Tá certo? Pode até mudar. Ok? Então, em algum momento é necessário mesmo que você contrate. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que é importante você abrir mão e liberar todo o seu negócio para outra pessoa cuidar. Por exemplo, você contratou alguém para cuidar do seu financeiro. Eu vou abrir mão dele e a outra pessoa vai cuidar completamente. Não é assim. Quando o dono de um negócio, ele contrata alguém para te ajudar, ele precisa criar meios, mecanismos, índices, indicadores, que vão demonstrar se essa pessoa contratada está realizando aquilo pelo qual ele foi contratado. Se está sendo o correto, se é o que você esperava. Porque senão vai ser trocar 6 por meia dúzia, se não estiver atendendo. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma consultoria que eu prestei e nós descobrimos exatamente esse cenário. Para o dono do negócio, a pessoa escolhida para cuidar do financeiro mesmo era alguém de extrema confiança. Ao longo do tempo da consultoria, descobrimos que por anos, mensalmente, essa pessoa de confiança roubava da empresa valores, não diria tão expressivos, pelo faturamento mensal da empresa, mas que ao longo desses anos, pasmem, se tornou muito grande. Era um número absurdo. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque o dono da empresa não olhou para o indicador, porque ele nem tinha criado. Então, foi cegueira total, né? É importante que se tenha esses indicadores. Com isso eu não estou falando que você não deve escolher alguém e contratar alguém para te ajudar. Pelo contrário, tá bom? Estou dizendo que você tem que fazer isso, mas faça com qualidade. Crie indicadores, crie meios e formas para que você esteja atento ao trabalho que está sendo executado. Não delegue e tchau e bem, se é sua atividade. Não, você é dono do negócio. Você é aquele que é o gestor. Você precisa acompanhar e precisa ter a leitura correta desses indicadores. Tudo bem? Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa aí, por favor, coloca aí nos comentários, ou então dá um ok, um joinha, fala que pode seguir, que eu vou para a próxima pergunta, tá certo? Lembrando também, gente, que se vocês quiserem mais algum detalhe, mais alguma explicação, me chama no inbox ou manda um WhatsApp para quem tiver o meu contato também, e aí a gente pode esclarecer mais coisas, tá certo? Por favor, ponha aí no comentário pra gente saber se pode seguir, se tá tudo certo, que aí eu vou continuando, tá bom? Então posso seguir. Bora lá então. A próxima pergunta é uma pergunta também de Santo André, né? Como eu disse, Santo André que tá bombando nas perguntas. E aí, é uma pergunta rápida para ser respondida, porque parte dela eu já respondi, tá? Diz assim a pergunta, como faço para gerenciar minhas atividades diárias, já que estou começando? Então, existem algumas ferramentas para isso, né? Eu comecei respondendo a segunda pergunta, e falei no segundo tópico da segunda pergunta sobre isso. Eu uso a ferramenta LAD e o Kanban. LAD é a lista de atividades diárias, como eu disse, e o Kanban é a execução de atividades por processo puxado. Então, usando essas duas ferramentas, você vai longe, tá bom? Essa pergunta eu já tinha respondido, só estou fazendo questão de falar para que quem a fez possa ouvir a sua pergunta, né? Ver que tem uma participação, tá bom? Sétima pergunta, já vou seguir para a sétima pergunta, ok? Diz assim, qual é a melhor forma de captar clientes? Também de Santo André veio essa pergunta. Eu diria o seguinte, não é uma receita, porque algumas pessoas pensam
que é assim, né? Processos empresariais são receitas que se eu seguir vai dar certo comigo. E não é bem assim, tá? Desculpa. A gente precisa sempre fazer um estudo, porque varia. Inclusive, né, o tempo de existência da empresa também faz variar a forma de captar clientes. Mas em termos gerais é necessário a gente encontrar um meio certo, correto para o seu negócio, tá? Esse meio certo de encontrar a forma de captar tem muito a ver com o seu público-alvo. Por exemplo, acompanhe esse raciocínio aqui, ó. Até hoje a gente vê na rua uma vendedora de leites fermentados, né? Captar cliente batendo de porta em porta. Por quê? Ela entendeu, ela compreendeu que é a melhor forma para o negócio dela conseguir clientes. Ela dá manutenção para os clientes antigos e ela consegue captar novos clientes, fazer novos clientes. É o meio mais ideal para o negócio dela. Eu sou consultor, né? Então a P+, ela tem uma atividade para captar cliente. Eu uso a disponibilidade da internet. Então lá eu procuro listas, procuro sistemas, eu procuro perfis de empresas que se encaixem no meu perfil de consultoria, na proposta que a P+, tem como consultoria. E aí lá eu me apresento, uso ferramentas disponíveis na internet para fazer envio de apresentações. Gosto muito de, conforme eu tenho uma empresa para me apresentar, ligar para saber qual é o e-mail, qual a pessoa que eu vou falar para apresentar para a pessoa correta. Essa é a melhor forma que tem para o meu negócio. E aí vai, né? Essa apresentação ela vai de acordo com cada negócio. Por exemplo, se o seu negócio for um negócio técnico, por exemplo, um escritório de contabilidade, ela pode trabalhar por prazos de entrega para receita, de entrega para o fisco. Se você trabalha com certificados, que existem prazos de vigência para renovação. Enfim, com toda essa área técnica, você tem condições de procurar órgãos para te apoiar a descobrir quais são essas empresas, quais são esses certificados, esses prazos que estão para vencer nos próximos dias, enfim. Existem mecanismos, e aí precisa se estudar empresa por empresa para saber qual é o meio mais ideal para se prospectar cliente, tá bom? É claro que se você tem essa questão técnica, se você trabalha fornecendo serviço técnico, você vai ter uma desenvoltura muito maior, muito melhor, porque você vai ter esse apoio de órgãos que já têm essa informação e você pode pesquisar, né? No caso da P+, por exemplo, já é um pouco mais difícil. Não quero dizer que se você trabalha com uma questão técnica, para você tá fácil, a vida tá ganha. Pelo contrário, vai ter que ralar e muito. Tá bom? Mas pelo menos a desenvoltura, na procura, na prospecção, você já está um passo à frente. Ok? Se a gente pensar, por exemplo, no caso de venda de roupas, qual que é o melhor meio de prospectar? O melhor meio de prospectar para uma loja de roupas é a internet. É colocar a sua internet, a sua empresa, né, a sua loja na era digital, voltando para aquela pergunta que fizeram. E aí lá você fazer anúncios e dentro do seu público-alvo você se fazer lembrado. Na hora que a pessoa pensar em roupa, vai lembrar, existe uma roupa que eu gostei, que mandou mensagens, entendeu? Então, as mídias sociais, obrigado Thaís por lembrar, vão fazer parte para essa loja virtual. É a melhor forma de você poder prospectar para esse tipo de negócio. E por aí vai, né? Tem o Google ADS, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa para ingerar, né? Para em geral, é uma ferramenta maravilhosa para fazer prospecção de cliente. Então, eu diria que você precisa analisar mesmo o seu negócio e ver qual é a melhor forma. E aí uma ajuda de uma consultoria sempre vai cair bem, tá bom? Eu acho que eu respondi essa pergunta já na sua totalidade.
Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, complementar, põe aí. Se tirou alguma dúvida, por favor, pergunta que a gente pode esclarecer. Que aí a gente vai colocar. Ó, a Bruna tá dizendo assim, para loja virtual o ideal é estar sempre postando novidades. Sim, a loja virtual ela precisa se fazer lembrada, se fazer vista. Então é necessário, primordial, que você tenha sempre novidades. Não falo em novas mercadorias, mas um jeito novo de se fazer ser lembrado. Então procure postar coisas, se não for possível diariamente, um dia sim, dia não, mas não fique muito tempo sem postar. E tente colocar coisas no seu feed, mas também no seu history. Coisas importantes no seu feed, mas também coisas muito interativas no seu history. Tá bom? Acho que é importantíssimo você se fazer visto. Tem algumas lojas que a PMais segue, e aí se você tem uma loja virtual que a PMais ainda não segue, manda o convite que eu faço questão de seguir, tá bom? Que eu tenho visto que, assim, todos os dias tem para mais de 10 stories, porque o pessoal tem interagido demais com essas empresas, tem interagido. Então, essa interação traz resultado. Então, é importantíssimo se fazer visto, tá certo? Então, sim, crie aí dentro das suas possibilidades e capacidades conteúdos, tá bom? Ok, gente, posso continuar com as perguntas? O que vocês acham? Tem mais alguma pergunta para ser feita? Eu já vou chegar na última pergunta aqui. Digam aí para mim se está tudo certo, se eu posso seguir. Como é que tá para vocês? E aí, pessoal, digam aí para mim, por favor, se eu posso seguir para outra pergunta, se vocês querem acrescentar alguma coisa a essa pergunta. Pode continuar, uma primeira pessoa já falou, a outra pessoa já respondeu obrigado, tá perfeito. Então tá bom, vamos continuar aí. Que bom, Helenice, que bom. Muito bom. Vamos lá então, continuando para a última pergunta dessa live, tá? A ideia é que se tenham mais lives. Então, outras perguntas podem ser selecionadas para serem respondidas, tá bom? Bora lá. A pergunta diz assim, veio de São Paulo, capital, e ela diz assim, eu trabalho, trabalho e só pago contas. Não vejo o meu negócio crescer. O que está errado? Bom, já quero começar dizendo que se você foi capaz de compreender logo de cara que tem algo de errado em não crescer o seu negócio, você já tem meio caminho andado. Porque você está reconhecendo que tem algo de errado em tanto trabalhar, pagar contas e não crescer o negócio. Tá bom? Então, meus sinceros parabéns por já reconhecer isso. Eu falo isso porque é difícil para um empreendedor, para um dono de negócio, identificar que tem erro nisso, né? Mas tem sim. Bora lá então. Como consultor, eu preciso dizer que essa pergunta precisaria ser respondida através de um estudo. Eu precisaria avaliar contas a pagar, contas a receber, vendas, compras. Eu precisaria aquilo que está para acontecer, né, e aquilo que já aconteceu em um período histórico, para eu construir aí uma resposta com assertividade. Mas não é possível, então eu vou responder com talvez aquilo que maior de probabilidade pode ser a resposta, de acordo com o meu histórico de experiência. Tá bom? Então, de uma forma geral, assim. Tá certo? Não quero dizer que é o problema desta empresa. Ok? Acho que tá claro aí a tentativa de abrir a mente pra gente poder compreender isso. Bora lá. Sem olhar para esses números, então, que seriam primordiais, eu posso te responder de duas formas. A primeira coisa, desculpa, é que se essas contas que você está pagando, né? Se elas forem na sua totalidade da empresa, muito bom. Parabéns, porque o seu negócio, pelo menos da forma que você descreveu, está em um equilíbrio econômico. O que isso quer dizer? Que todas as contas pagas são da sua empresa
e aí você está pagando todas, você não está dentro, você não tem inadimplente. Então, tudo aquilo que você está recebendo, você está usando para pagar. Isso significa equilíbrio econômico, né? Você não tem lucro e nem prejuízo. Então, parabéns mesmo. Então, nessa condição, você vai conseguir corrigir esse erro sem somente ser você olhar para as suas vendas. Existe uma coisa errada nas suas vendas, por isso que você consegue vender o necessário para pagar contas. Tá bom? Então, você precisa realizar a sua estratégia comercial de vendas, talvez preço, talvez kits promocionais, enfim, dar uma analisada nisso, para conseguir, então, tá bom? Gerar as vendas e poder, então, já esse lucro esperado. Agora, se a segunda parte da minha resposta é, se você olha para as contas que você está dizendo que está conseguindo lucrar, se você olha essas contas e a gente não vê a totalidade da empresa, você pagou a sua conta particular de telefone, a parcela do seu carro, enfim, coisas particulares, então esse já é o problema. É comum a gente ver isso acontecendo. E eu preciso dizer com sinceridade que uma empresa não sobrevive sem caixa. Não é possível uma empresa viver, sobreviver, se o dono da empresa não enxerga como empresa. E aí, por isso, ela retira todo o ganho da empresa como sendo seu próprio salário para pagar contas particulares. Aí a empresa vai resistir, não vai aguentar. Não sei por quanto tempo você está nessa situação. O que eu posso te dizer é que quanto mais tempo demorar para você rever isso, mais mais próximo está o fim da sua empresa, porque a empresa alguma vai sobreviver a isso. Porque suas forças vão minar, sua perspectiva vai minar, e aí você vai ter um fim para a sua empresa, tá bom? Então, nós empresários, nós donos de empresas, empreendedores, a gente precisa exercitar uma coisa. Que coisa é essa? É muito difícil e tem gente que é do negócio e não gosta de ouvir isso, mas é necessário, é importante. Nós precisamos exercitar que o caixa da nossa empresa não é o nosso bolso, não é a nossa carteira, não é o caixa eletrônico. O caixa da nossa empresa é o caixa da nossa empresa, o nosso bolso é o nosso bolso. São duas coisas diferentes. O que entra de venda da empresa é para a subsistência da empresa, é para a realização daquilo que a empresa se propôs a realizar. E o que entra no nosso bolso é para pagar as nossas contas, para as nossas aquisições, para a nossa subsistência. Precisa ser dividido isso. Se eu entender que é um caixa unificado, a empresa não vai sobreviver. Tá certo? Se você quer que a sua empresa cresça de fato, muitas vezes a gente quer, mas não aceita a solução. Então, se você quer que de fato a sua empresa cresça, você precisa imediatamente romper com essa extensão do caixa, né? E determinar o que vai ser o seu salário, o que você vai poder retirar mensalmente. E disso que você vai retirar mensalmente, você vai pagar por conta. Você vai planejar pagar dívidas que estão atrasadas. Você vai pagar o seu aluguel, fazer compra desse salário. E se não der, e se não for suficiente, você vai achar um outro meio. Mas o caixa da empresa não pode ser mexido na totalidade. Por quê? No caixa da empresa você vai ainda definir qual vai ser o percentual que você vai reinvestir na sua empresa, na contratação de pessoas, na aquisição de equipamentos, na aquisição de marketing digital, de robôs, de ferramentas, o percentual que você vai poupar. Existe um conceito na estratégia que chama cisne negro. Não sei se você conhece, mas cisne negro é um evento único que acontece, né? Se acontecer um cisne negro, pandemia é um cisne negro, é um evento único. Se acontecer outro cisne negro na sua vida, é capaz de fechar? Se sim, você precisa urgente pensar em poupar. A sua empresa precisa ter um capital que esteja ali poupado para eventuais cisnes negros,
para eventuais situações de risco, para eventuais situações únicas que vão necessitar que você banque esse tempo da sua empresa para permanecer aberta. Então, se você não tem essa perspectiva, se você não tem esse planejamento, corre, porque você precisa se planejar aí, você precisa se reinventar, tá certo? Você precisa pensar nisso. Daí você vai poder investir na sua empresa. E olha, para uma empresa crescer, precisa de investimento. Senão não vai crescer. Tá bom? Para investir, precisa desse planejamento. Você precisa olhar para o seu caixa e ver isso. Tá bom? Lembrando mais uma vez, o caixa da empresa não é a extensão do seu bolso. Lembre-se também de uma coisa importante. O primeiro ano de existência de uma empresa será um ano completamente difícil. Estatísticas mostram isso para nós. Então você não pode forçar um crescimento para essa empresa que está no seu primeiro ano, além do que ela pode suportar. Você também não pode se frustrar olhando para uma empresa que no primeiro ano não está crescendo tanto quanto você gostaria. Lembre-se, ela está no primeiro ano de vida. Então é necessário que você tenha muito maior disposição, muito mais disposição, tá bom? Para enfrentar essa situação. Eu acredito que eu respondi essa pergunta já. Essa é a última pergunta da nossa live. Eu estou na segunda parte dessa live. Os 2 vídeos eu vou deixar salvo no Instagram da AP+. Segue a AP+, lá para você ter acesso a essas informações. Eu acho que é importante você ter conhecimento disso tudo que eu estou falando, tá bom? Responde aí para mim se eu já consegui responder para você essa pergunta. Se está tudo certo, se você conseguiu acompanhar, ou se você teve uma outra dúvida em cima disso que eu estou falando, para poder responder na totalidade. Se não, dá um ok que eu sigo já para finalizar a live. Já chegou aí uma cena do Leandro, obrigado Leandro. Um ok, um joinha do André. Aí, gente, me ajuda aí, interage, por favor, dizendo se eu posso seguir. Muito bom, muito esclarecedor. Então tá bom, vou seguir já para os finalmente, ok? Então, eu quero mais uma vez agradecer por você ter ficado até aqui nessa live. Eu quero te agradecer imensamente, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor para você tudo isso que nós traçamos aqui. Eu espero realmente que isso possa te ajudar. Se você é dono de empresa, empreendedor, não importa se é empresa de pequeno porte, médio porte, você pode entrar em contato comigo se assim quiser, para uma consultoria, para a gente bater um papo, para uma ajuda, e a gente está aqui para te esclarecer, tá certo? Bom, eu quero fazer aqui aquilo que eu prometi, fazer o lançamento, tá? Nós vamos lançar por nada. Obrigado por compartilhar, né? Eu gosto muito de poder compartilhar conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de reter, tá bom? Eu gosto mesmo de compartilhar e para quem for necessário, para quem precisar, tá certo? Então, como prometido, eu vou aqui lançar algo que é importante para todo mundo. Veja, eu disse nas minhas instruções que seria um sorteio. Eu não outra forma de esclarecer como seria isso. Então, eu vou colocar aqui agora no link, nos comentários, eu vou colocar um link para vocês, tá bom? Depois que eu explicar tudo, eu coloco esse link. Na semana que vem, de segunda a sexta-feira, do 18 ao dia 20 do 22, eu vou, todos os dias, às 20 horas, fazer uma aula, um bate-papo. Tem um bate-papo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E na sexta a gente encerra. Serão temas maravilhosos. Então, eu vou falar de planejamento de atividades semanais, diárias, quinzenais, com mais precisão, com mais detalhamento, dar material para vocês. E tudo isso vai ser gratuito. Eu não vou cobrar nada. E não vai ter nenhuma enganação para você chegar lá e falar, então, para você adquirir esse material, caso você queira conhecimento, clique nesse link e você vai, então, pagar o preço mínimo. Não é isso. Tudo que eu me propus a fazer nessa live, eu estou fazendo diretamente nesses encontros da semana que vem, são totalmente gratuitos, tá bom? Então eu vou falar de planejamento, de atividades, material, depois eu vou falar de processos, mapeamento de processos,
fluxograma de processos. Você sabe por que é importante uma empresa ter um processo bem desenhado e escrever o seu POP? Lá eu vou explicar por que é importante, tá bom? Eu vou falar sobre objetivos. Para que ter objetivos? Quais são esses objetivos? Como traçá-los a curto prazo, médio prazo, a longo prazo, tá bom? A gente vai fazer tudo isso juntos, com ferramentas, material disponível para isso. Controle financeiro. Como é que você controla o seu financeiro? Quais são as ferramentas que você utiliza? É um sistema, eu preciso comprar um ERP, pode ser um sistema mais simples. Como que isso funciona? Depois eu vou chegar, então, por fim, à análise financeira, análise de resultados do seu negócio. Tá certo? E a gente vai fechar o curso, as aulas, o aprendizado com essas análises. Tudo bem? Pensamento, nós vamos escolher os 3 maiores e melhores destaques da turma. Os 3 maiores e melhores destaques da turma vão ganhar automaticamente um mês completo de gestão e planejamento dado pela P+. Um mês gratuito de consultoria que eu vou focar e fornecer para os 3 que mais se destacarem nessa semana de aprendizado. É uma oportunidade única. Não se tem isso no mercado. Eu faço questão e me sinto muito honrado de lançar isso, porque vai promover, vai proporcionar um crescimento dos pequenos negócios, tá bom? Nós estamos focando mesmo para os pequenos empreendedores, estamos focando para as pequenas empresas, os microempresários, para que a gente possa ter forças nesse momento tão difícil, né? E a gente se ajudar. Então, eu vou colocar daqui a pouquinho aqui esse link para você poder entrar. Você vai preencher esse formulário. Quando você preencher esse formulário, veja bem, acabou de preencher, vai enviar esse formulário e automaticamente você vai receber uma resposta que você está matriculado, que você está inscrito, tá bom? E junto com essa inscrição, leia o texto, porque lá também vai ter um segundo link. Esse segundo link vai te levar automaticamente para o nosso grupo no Telegram. Lá você vai ter a instrução dia após dia desse curso. Se você não entrar nesse grupo do Telegram, você não vai ter instruções. Então, veja isso, né, de forma corretamente. Leia. Você vai preencher o formulário, em seguida vai receber uma resposta. Nessa resposta vai ter um segundo link. Tudo bem? Ok? Se tiver qualquer dificuldade, eu estou disponível nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, tá bom? Ou no e-mail, enfim. Procure pela P+, que você vai ter acesso a nós, ok? Deixa eu já pegar esse link. Espera aí que eu já vou entrar aqui com o Paulo mesmo na nossa live. Só um minutinho. E aí, digam pra mim se vocês gostaram, se vocês querem mais uma live, se vai ser bom a gente tirar mais período de dúvidas. Como vai ser vocês aí? Falem pra mim. Comentem aí, que eu acho que é importante também para as pessoas terem acesso, né? Bora, cadê? Eu tô tentando colar aqui, tá? O link para ficar fácil. Deixa eu... Que bom que foi esclarecedor. Obrigado, viu? Obrigado, gente, por estar aqui. Meu Deus, cadê o link? Não sei por que não está conseguindo colar no comentário o link. Vamos fazer o seguinte? Vou deixar então na bio da página da P+, no Instagram. Ok?
Vou colar lá o link para esse formulário e vocês vão preencher. Quem tiver dificuldade, pode me mandar no inbox, que aí eu mando o link, então, para preencher esse formulário. Eu vou deixar esse formulário ativo até domingo, tá bom? Para que as pessoas que vão assistir a esses 2 vídeos da live possam participar também, tá certo? Tem muita gente que me mandou mensagem dizendo que ficou preso em metrô, que não conseguiu sair do trabalho, que queria muito assistir, ou que está em aula, está ministrando aula, mas precisava assistir. Enfim, então vamos ajudar a todo mundo que precisa, tá bom? Então eu vou deixar o link na página da P+, no Instagram, e vou também enviar no inbox para quem me pedir. Tá certo? Tudo bem? Obrigado, gente, pelas respostas. P+, é top. Foi muito esclarecedor, eu gostei. Essa semana de aula será melhor ainda, porque você vai esclarecer cada tópico. É isso aí. Muito bom mesmo. Eu fico lisonjeado, muito agradecido pela participação de vocês. E o que eu posso dizer é que estou feliz com todas essas respostas e interações, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela interação. Até a próxima live e até a próxima semana com todas essas instruções de aulas. Assim eu espero te encontrar lá, tá bom? Muito obrigado, até mais, um forte abraço e tchau, tchau.